Shalom Aleichem, paz seja convosco. Hoje vamos fazer o estudo da Parashá deste Shabbat, que é a Parashá Vayehi, traduz-se como E viveu e corresponde ao livro de Gênesis, do capítulo 47, versículo 28, até o capítulo 50, versículo 26. Capítulo 47, versículo 28. 17 em hebraico é Sheva Ezrei, e este é um número muito especial, segundo a numerologia cabalística, pois representa a união do número 10, que é o número da lei de Deus, resumida pelos 10 mandamentos entregues pelo Criador no Monte Sinai, com o número 7, que é o número da plenitude e da perfeição, portanto, um número que também simboliza o próprio Espírito do Eterno. A união do número 10 com o número 7 também representa a união da lei com a graça. Jacó viveu 17 anos no Egito, local este que no mundo espiritual simboliza trevas, injustiça e tribulação. Se olharmos para o mundo em que vivemos apenas com os olhos humanos e carnais, veremos que ainda vivemos em um tremendo Egito, ou seja, em um mundo que habita nas trevas e que perece no deserto gerado pelo pecado. Apesar de estar no Egito, Jacó foi bênção, viveu na bênção e morreu na bênção, após 147 anos de vida. E é sobre esta bênção o tema desta Parashá. Existe um ditado judaico que diz o seguinte: o valor de uma vela está na escuridão. Quanto mais escuro estiver ao seu redor, mais a sua luz brilhará. Quando buscamos uma visão espiritual clara em relação aos aspectos de nossas vidas, podemos, através da visão divina, enxergar a luz infinita que se encontra por detrás de todas as situações, pois cada momento e cada circunstância tem o seu papel único no caminho que nos conduz até o nosso destino final, que é a imortalidade da alma. Capítulo 47, versículo 29. Jacó mandou Yosef jurar, simbolizando com isso que o juramento deveria passar de geração em geração. Jacó estava passando a bênção de seus pais a Yosef e aos seus 12 filhos, que passariam aos filhos deles, e assim sucessivamente. Ele sabia que deveria abençoar as próximas gerações. Essa bênção está disponível para todos nós, conforme está escrito nas Escrituras. Através do Mashiach e Yeshua, recebemos a bênção de Abraão. Na língua hebraica, abençoar é traduzido como barar, e também significa conceder poder e autoridade para que alguém seja bem-sucedido, próspero, fecundo e para que tudo lhe vá bem. Capítulo 48, versículo 5. Jacó tomou para si Manassé e Efraim, os filhos de Yosef, que nasceram de sua esposa egípcia. É importante notar que Manassé e Efraim foram enxertados e receberam o mesmo direito, ou seja, a mesma herança das outras 11 tribos. A bênção do Eterno é a maior herança que alguém pode receber. Capítulo 48, versículo 15. Jacó teve uma visão espiritual. Manassé era o primogênito, mas Efraim recebeu a bênção maior, e não o primogênito, fruto do vigor de Yosef, que pela lei bíblica teria o direito às bênçãos da herança. Não é que os outros filhos não sejam abençoados, mas a bênção do primogênito é especial. Yosef tentou corrigir o pai, julgando que ele estava velho e cego,
Mas Jacó voltou a insistir em abençoar Efraim com a bênção da primogenitura, e não Manassés. Por que Jacó fez isso? Porque ele teve discernimento espiritual e autoridade divina para assim fazer. Capítulo 49, versículo 1. Neste capítulo veremos Jacó chamando seus 12 filhos para abençoá-los e exortá-los. Primeiramente, Jacó lhes disse o que haveria de acontecer nos dias vindouros. A expressão dias vindouros em hebraico é Aharit Hayamim. A partir deste capítulo, essa expressão será repetida por muitas vezes, inclusive pelos profetas e pelo próprio Mashiach. Essa expressão refere ao plano de Deus, incluindo a primeira vinda de Mashiach, o plano da salvação para a humanidade, os tempos finais, o período tribulacional, a segunda vinda de Mashiach e o dia do Senhor, do qual ele virá em glória para implantar o seu reino de 1000 anos. Como vimos nas semanas anteriores, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, conforme está escrito em Amós capítulo 3, versículo 7. Deus revelou a Jacó e aos seus descendentes sobre o privilégio de ser o povo escolhido e de conter a semente pela qual viria o Messias de Israel. Por isso, o juramento, pondo a mão na coxa, simbolizando assim a virilidade, a semente que seria passada às futuras gerações. Jacó sabia que era um dos patriarcas e que de seus filhos viria aquele que com o cetro e o bastão reinaria sobre os povos, ou seja, Yeshua, o Mashiach. Capítulo 49, versículo 33. Os médicos do Egito embalsamaram Jacó. Ele havia feito Yosef jurar que seus ossos iriam para a terra de Canaã, a fim de unir-se ao seu pai Isaac e ao seu avô Abraham, bem como as respectivas matriarcas. É o costume judaico, até os dias de hoje, ter um cemitério privado para a comunidade judaica. E no judaísmo acredita-se que a memória de um justo pode continuar abençoando as próximas gerações para sempre. E que todo aquele que for um justo, tzadik em hebraico, certamente receberá o seu galardão daquele que o levou. Capítulo 50, versículo 15. Os irmãos de Yosef queriam receber o perdão da parte dele, pois temeram ao compreender que a falta de perdão interrompe a bênção. Devemos pedir perdão a todos que de alguma forma ofendemos, para que as bênçãos de Deus não sejam impedidas ou retidas, mas sejam liberadas por Ele, que também nos concede o perdão a partir do momento que alcançamos um arrependimento sincero. Yosef esperou e omitiu a verdade aos seus irmãos até que eles amadurecessem e estivessem prontos para receber a bênção do Eterno. Após o pedido de perdão ter sido feito oficialmente a Yosef. Muitas vezes a bênção do Eterno está mais perto do que parece, mas ainda não estamos preparados para recebê-la, pois talvez ainda falta nos reconciliarmos com alguém. Deus quer nos restaurar, mas para que isso aconteça, é necessário limpar a nossa consciência perante Ele e também perante o nosso próximo. Capítulo 50, versículo 24.
Neste verso, Iosef profetiza que o povo hebreu voltaria para a terra prometida, a terra de Canaã. Aqui podemos entender que Deus estava revelando o seu plano de criar um povo, uma futura nação, a nação de Israel.